Então, olha só, a Bíblia fala, porque todas as vezes, ele usa esse termo de novo, que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ela venha. Então, o que é a Santa Ceia também, pastor? Em primeiro lugar, uma revelação de Deus. Em segundo lugar, um memorial da redenção. Em terceiro lugar, pastor, um motivo a mais para fazer missões. Então, a gente não vem aqui, gente, para fazer um ritual religioso e esquecer de testemunhar e de pregar o Evangelho. Esse dia, pastor, um certo jovem que desviou da casa de Deus, ele virou gay, virou travesti, e um irmão que descobriu isso, que ele é muito conhecido, eu não vou falar o nome dele, falou: rapaz, você está em pecado, você precisa largar isso. Ele mandou parar o carro, fez o escândalo, parou na primeira delegacia, denunciou o irmão. O irmão não foi preso. Isso é transfobia. Então, irmão, nós temos que entender que pregar o Evangelho não é fácil. Um dos porquês que você come e bebe do corpo e do sangue de Jesus é para ser igual a ele. Quando você vai pegar, pastor, a palavra original para cristão é martis, no grego, que quer dizer testemunha, aquele que é capaz de morrer por Cristo. Você vai ver que cristão é um pequeno Cristo. Será, irmão, que se comparasse o nosso testemunho e o de Cristo, ia dar diferença ou ia falar: isso aí é crente? Entendeu, pastor? Porque entenda bem, ser cristão é isso, gente, é participar do corpo e do sangue para fazer a obra de Deus. Esses dias, pastor, eu estava ouvindo um pastor pregando a respeito das obras que não salvam. E por que somos salvos para as boas obras? É como se o senhor falasse assim: eu plantei esse pé de jaca no meu terreno para ele dar jaca. Então, um crente que aceita Jesus e não produz boas obras, ele é um pé de jaca estéril. O que vai acontecer, pastor? O senhor vai olhar para ele e falar: rapaz, eu vou fazer um churrasco no domingo, e eu estou precisando de carvão. Tem um machado bem ali, eu vou derrubar esse pé de jaca. Entendeu? Então, o crente, gente, ele toma a Santa Ceia para também anunciar a morte do Senhor. Engraçado que a Bíblia, pastor, não se preocupa com o nascimento de Jesus, mas se preocupa com a morte de Jesus. Porque a data do nascimento dele, pastor, não é tão importante quanto a data da morte, que foi para isso que ele veio ao mundo, morrer por nós. Então, olha só, versículo 27. Qualquer que come deste pão, bebe deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Agora, uma coisa interessante, pastor. O que é que vai me dizer que eu estou digno ou indigno? Existe uma balança, pastor, para saber o peso? Porque quando o senhor quer saber quanto pesa essa Bíblia, ou está que o senhor suspeita, pesa 3 quilos, o senhor vai botar 3 quilos de um lado e vai levantar. Se levantar, deu 3 quilos, não é verdade? Qual é o método comprobatório? A Bíblia. O que é que comprova que esse rapaz é casado? A esposa dele ali, o anel e o documento no cartório. A convivência deles é uma consequência disso. Então, pastor, o que faz você saber que você pode ou não tomar a Santa Ceia? É o que diz o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então você vai analisar a sua consciência. Agora é o seguinte, pastor, tem pessoas com a consciência cauterizada. O cara matou a consciência. Então ele está em adultério com mulher, ele fala assim: não tem pecado não. Por quê? Não. Me prova que existe casamento na Bíblia. Adão e Eva tiveram que passar por um padre ou por um pastor? Então eu estou livre, estou tranquilo. Um dos maiores casamentos da história. Que o próprio Deus fez o casamento dele. Então o que acontece, gente? Tem pessoa que cauterizou a mente. Então ele fala: não é pecado não. Aqui tá tranquilo. Eu sempre falo de uma ex-mulher minha. Eu lembro quando eu vivia com ela, teve um pastor que falou comigo assim, eu botei ele em teste. Ele revelou, pastor, que era de Deus. Eu reuni com ele. Aí eu expliquei a minha situação e falei: rapaz, eu sempre preguei o casamento religioso. Ele doido para me ter ele lá na igreja dele. E eu vivendo em pecado, pastor. Eu falei: não tem como reunir com um pastor desse. Irmão, entenda bem. Se uma pessoa está vivendo informalmente, sabe o que é, pastor? Existe hoje toda uma maneira de você entender uma pessoa que está certa. Uma pessoa que vive um com o outro, por mais que ele seja evangélico, eu falo dessa pessoa, nós vivíamos juntos, ela era
e eu ficava na portaria da igreja. Eu deixei de ser evangelista para ser só um cooperador porteiro. E o pastor sabia da nossa situação, ele só dava oportunidade assim para contar uma bênção. Por exemplo, a minha ex-companheira tomava conta das crianças, mas não tinha oportunidade para pregar como eu tenho hoje. O senhor está entendendo? Então até aí, tudo bem, ele não está doutrinando a igreja, ele não pode pregar, porque ele está em pecado. Agora é o seguinte, ele está informal diante da igreja. Por exemplo, se eu vou para uma empresa e eu falo assim, eu moro com uma mulher, ele vai falar, não, você é casado com ela? Não, então casa primeiro para depois ela ter direito ao que você tem. Porque, por exemplo, tem alguns seguros na empresa que para você ter direito, a sua esposa trabalha numa grande empresa, aí ela tem direito a plano de saúde, um monte de coisa. Para o senhor ter, o senhor tem que comprovar que é casado com a sua esposa. Então o senhor imagina a igreja, pastor, não tem condição. Então o que acontece? O que vai comprovar que você pode tocar no sangue, no corpo de Cristo, é se você está andando segundo Cristo. Mas tem pessoas que pensam assim, não, rapaz, eu sou católico, eu sou evangélico, eu não faço mal para ninguém. Mas esse caso que eu tenho com essa mulher, esse ódio que eu tenho pelos meus vizinhos, o que é que eu posso fazer, né? Então o que acontece, irmão? Nós temos que pensar nisso. O que vai determinar isso é as Escrituras. Então olha só, por causa disso, há entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Paulo está falando das razões, irmão, da apatia espiritual de muita gente e também, gente, de muita gente hoje em dia não querer fazer a obra de Deus. Ele toma Santa Ceia em pecado.